do meu ponto de vista, esse capítulo ele não poderia ter sido mais atual. E ele foi escrito em 2018, né? 2018, isso. Mas parece que ele foi escrito agora, assim, essa Isso. semana, esse mês. Ele é muito atual. Então, eu acho que mais contextualizado do que o momento que a gente está é impossível, realmente. Verdade, verdade. Quer começar? Quando eu li ele a primeira vez, eu disse, que ano foi escrito esse livro? Aí eu fui lá nas informações para ver, eu disse, meu Deus, como assim, né? Parece que ele preveu o futuro, mas é porque vou iniciando aqui só com esse comentário. Porque eu estava até falando agora na outra live que eu tava, essa questão assim do que assim tudo isso que ele falou desses avanços tecnológicos e tudo mais, tudo isso estava previsto para daqui a 5, 10 anos, né? E aí veio a pandemia e antecipou assim de uma forma brusca, né, que a gente não esperava. Então, quem tinha dificuldade com a tecnologia teve que se adaptar assim de uma hora para outra, e eu acredito que a dificuldade maior tenha sido essa. Por quê? Porque a gente estava se adaptando aos poucos. Então a gente tinha antigamente, né, a gente pensar que nos anos 90 a gente tinha só telefone fixo, orelhão, aí depois passou para os celulares, quase ninguém tinha celular, depois foi se popularizando, então aí fazia ligação e a gente mandava mensagem, né, a famosa SMS. E hoje em dia nós temos um computador nas nossas mãos, então a gente não precisa mais estar indo para banco, porque a gente faz as transações todas pelo celular. Então a gente verifica e-mail, a gente manda mensagem instantânea, tudo a gente faz hoje em dia pelo celular. Só que isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo gradativamente. Só que algumas das coisas que estavam previstas para daqui a alguns anos, a gente teve que antecipar de uma hora para outra, né? Então, acredito que, né, quando ele escreveu isso, ele estava pensando nesse futuro, mas um futuro assim, né? Tava não tão distante, mas não imaginava que ia ser uma coisa, um impacto tão profundo. Mas esse capítulo é muito perfeito justamente por isso, porque a gente tá lendo nessa época agora, né? Tão pertinente. E aí eu vou aproveitar, eu até compartilhei com Michele, que quando eu estava lendo esse capítulo, eu me lembrei de um livro que eu tinha comprado, né? Inclusive agora, durante o isolamento social, eu comprei esse livro aqui, que é Profissões do Futuro, né? Como eu trabalho com orientação profissional. E aí, quando eu fui ler esse livro, simplesmente quem escreveu o prefácio foi o Léo Freiman. Então, olha só. E esse livro aqui foi escrito em 2013. Então, vamos lá, né? Vamos Como vai iniciar. juntando, né? Vai tudo se encaixando aí. E esse tema é bastante interessante, a gente está debatendo ele. Por quê? Né? Porque nós estamos nessa era da informação e do conhecimento, onde a tecnologia ela vem ocupando o espaço progressivamente. E aí ele fala no livro que a tecnologia tá ocupando esse espaço progressivamente, mas como eu falei agora há pouco, tá travando minha voz. Ai, meu Deus. Tá todo mundo, tá travando, gente. Tá Aqui travando tá pra tu, Michelle? normal. Não, aqui Pronto, tá que às normal vezes pra tá mim. normal. Pronto, porque às Tá. vezes é na internet da pessoa, né? Por enquanto tá. Vocês vão dizendo aí. Então, era progressivamente, mas agora com essa questão que nós estamos vivendo agora nessa situação atual, acabou que ela ocupou, né, de uma hora para outra. Então todo mundo teve que assistir, tá tendo que assistir aula online, os professores ministrando aula online, trabalho, né, também home office, que também era uma realidade que era distante no Brasil. Poucas empresas eram adaptadas ao home office, né? Mas agora um bocado assim teve que se adequar, né? Sim. Então, E as pessoas assim, que são sujeitas aos serviços também, né?
tiveram que se Uhum. adaptar, algumas até preferiram, assim, não conheciam, tinha algum tipo de resistência, e aí viram nisso uma vantagem. Inclusive, a gente estava até conversando, né, falando da área da psicologia, que a gente pode sim fazer atendimento online, mas a gente ainda faz atendimentos presenciais também, tem toda a questão do Aham. local, né? Porém, para Isso. algumas pessoas se torna mais fácil, porque são pessoas de outra cidade, tem o deslocamento, tem horário de trabalho, então às vezes tem só aquele tempo realmente da sessão. Então a gente consegue ganhar muito tempo também. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis em por estarem, né, em celular. Então, assim, a gente consegue ter muitas vantagens. Claro que vão ter desvantagens, assim como qualquer coisa na vida da Uhum. gente, né? Mas tem muitas vantagens e era uma coisa que talvez nem todo mundo tivesse pensado tão imediato. Então, não, depois eu tento, depois eu vejo como é que é. E aí, por exemplo, eu vou falar bem pessoal, bem nosso, né? A gente fez uma pós presencial, porque a gente gosta mesmo desse contexto de Aham. estar ali, assistir aula presencial. Porém, teve um momento que a gente viu a necessidade de tinha que estar em aula online e viu também como fluiu. Então, dependendo do modo de cada um, a gente consegue sim se adequar a isso. Então, eu acho que por isso que já vem o título do capítulo, né? Que é presente e futuro. Que ele realmente traz aí um presente, um futuro bem presente. Então, é um futuro muito É. imediato, que é em Uhum. 2018, quando ele escreveu isso, que foi na época da greve dos caminhoneiros, né? Ele tinha essa noção, já essa visão do que estava para acontecer, que a gente vai falando mais na frente, só que chegar num momento de uma pandemia, de algo mundial, que todo mundo teve que parar, que todo mundo teve que se reinventar, né? Então, assim, casa muito. E é muito interessante porque quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, o WhatsApp na minha vida, e olha que eu não sou tão velha, mas o WhatsApp na minha vida veio depois da adolescência, na época da faculdade Uhum. já. Então, eu vivenciei toda a minha adolescência por SMS, gente, sabe? Parece ser É. velha, mas não sou, tá? O WhatsApp é muito neném aí. Então, assim, já gerações agora, que nasceram em 2000 para cá, não conseguem visualizar, não conseguem imaginar uma vida sem estar trocando mensagem via WhatsApp, É. né? Só que existe vida pós WhatsApp, viu? Aliás, antes e pós também. A gente vivenciou isso. Então, tem os prós, tem os contras, e a gente conseguir juntar isso, tá agregando valor a isso é muito importante. É isso mesmo. Quando o Michele falou aí da questão da gente, da psicologia, se adaptar a essa realidade online, vou falar também de uma experiência minha como orientadora profissional. Então, assim, eu fiz um cadastro no EPSI em outubro, mas eu não tive a coragem de encarar esse atendimento online, né? Porque a gente estava tão acostumada na nossa zona de conforto, no presencial, né? E aí veio a pandemia e disse, tem que ser agora, né? Tem que ser. E aí hoje em dia a gente consegue se adaptar. A gente conseguiu se adaptar a essa nova realidade. Então, esse capítulo ele fala muito sobre isso, sobre a gente estarmos preparados para essas mudanças. A gente precisa ser pessoas adaptáveis. E aí tem uma questão que ele fala logo no início, na página 27, justamente sobre essa tecnologia ocupando esse mais espaço, que ele facilita a nossa conexão, e a gente está vendo isso, tanto é que estamos aqui, Michelle numa cidade e eu em outra, distante, né? Mas estamos aqui conectados com vocês também. Só que a tecnologia também, às vezes, ela pode trazer uma questão do individualismo, do imediatismo. Então, como Michelle falou, os jovens de hoje que não passaram, não vivenciaram a vida pré-WhatsApp, né, não imaginam como é que é. Então, as coisas não eram tão imediatas como são hoje. E acaba que o próprio adulto, ele se acostuma também. Ele vai se adaptando a esse imediatismo. E aí é uma coisa que eu observo muito, até às vezes quando eu entro em algumas lives, até de estudo mesmo, assim, as pessoas, às vezes, tipo, tá esperando 5 minutos para entrar, e as pessoas ficam ansiosas, ficam nervosas, né? Se acontece algum empecilho, algum imprevisto, as pessoas não tem assim, não, calma, deve ter acontecido alguma coisa. Não, a maioria
já fica logo, cadê? Não sei o quê, né? E nem sempre é só os jovens, não, os adultos também, né? Então a gente precisa também ter cuidado e tá se policiando com relação a isso também. Porque a tecnologia, tudo, né? Tem o seu lado bom e seu lado ruim. E aí é que a gente vai conseguir equilibrar isso, né? E hoje em dia a gente vive com os acontecimentos e os relacionamentos são inconstantes, né? É tudo muito rápido. Tem gente que fala assim, a geração miojo, né? 3 minutos e pronto. Então, assim, e a gente, hoje em dia, a gente lida muito com a imprevisibilidade. Antigamente as coisas eram mais previsíveis. Mas hoje em dia é tudo muito imprevisível. E tá aí o que está acontecendo agora, o que a gente está vivendo, que foi uma coisa que a gente nunca imaginava que ia passar, né? Sim, aí é interessante que a gente traz a ideia do imediatismo, porque se a gente parar para prestar atenção, hoje muitas pessoas falam, eu tô com ansiedade, estou ansioso, né? E a ansiedade sempre é aquela necessidade de algo ali na hora, né? Então fica ali sofrendo pelo futuro, sofrendo por algo, e aí de um modo assim mais raso falando, quando a gente fala nesse imediatismo, então se eu mando uma mensagem para alguém no WhatsApp e a pessoa não me responde na hora. E aí eu já fico, não tá me respondendo, porque não tá respondendo, o que aconteceu? E aí se junta isso, por exemplo, uma questão de insegurança. Tá? Vamos pegar, sei lá, uma questão aí de relacionamento, por exemplo, né? Então eu mando uma mensagem pro meu namorado, ele não me responde na hora, e aí junta a insegurança que eu já tenho com esse medo de estar ali, com essa insegurança de estar ali esperando também, então já começo a imaginar coisas que não estão acontecendo. De repente, ele deixou o celular ali do lado, não viu. Mas eu já vou começar a criar a fantasia de que ele tá com outra pessoa, de que ele não me ama, de que não sei o quê, porque ele não me respondeu na hora que eu queria. Como se a gente tivesse que ficar ali 24 horas com o telefone, com o computador, esperando alguém mandar uma mensagem pra gente poder estar respondendo na hora. E não é assim, as coisas não funcionam na hora. A gente tem que entender que temos o nosso tempo, mas também temos que respeitar o tempo do outro. E quando a gente fica muito preso, é uma coisa que a gente acaba vendo muito hoje, principalmente, né? No Instagram a gente vê muito as pessoas que trabalham com as mídias digitais mesmo. Só que a gente vê um grande nível de pessoas que deixam de estar vivenciando o momento para estarem filmando, para estarem tirando foto, para estar compartilhando e deixam de vivenciar. Tem até uma imagem bem bonitinha que aparece aqui no Instagram da vida, de um show com várias pessoas, todo mundo com o celular ali filmando, assistindo o show pelo celular, e tem uma senhorinha parada assistindo, curtindo de fato aquele momento. Então, tudo numa proporção demasiada vai fazer mal, porque a gente deixa de vivenciar o momento, deixa de estar aproveitando ali companhias. Então, é algo que a gente traz muito de que aproxima, sim, quem está longe, mas pode distanciar quem está perto. E aí, essa relação que a gente pode trazer para o contexto de casa, né? Para os pais, para os filhos. Porque, às vezes, os pais chegam tão cansados do trabalho, que tá o filho ali pré-adolescente, até criança. É mais fácil dar um celular, dar um computador, um videogame e falar, tamo ficar que eu tô cansado, do que estar ali aproveitando o momento. Porém, isso passa, né? Só que o tempo perdido, ele não é recuperado. É um momento que teve ali que vai ficar vago, que não foi preenchido. Então, estava perto de outras pessoas, mas de quem poderia estar perto fisicamente aproveitando não está. Isso mesmo. E as crianças, elas sentem bastante, os filhos no geral, sentem bastante. E isso a família inteira vai sentir lá na frente, né? Essa falta. Então, inclusive até uma pessoa fez uma pergunta, né? Como é que as famílias podem criar os pequenos? A gente vai chegar lá. Nesse livro a gente tem bastante dica aqui nesse livro, mas a gente vai chegar lá. E aí, uma questão que ele fala também no livro é sobre a capacidade de processamento, né? Que as informações dobram a cada 18 meses. Só que agora a gente viu que, assim, dobrou em menos de um mês, dobrou muito, né? Estamos aí há 4 meses
antecipando coisas que eram para acontecer lá na frente. E aí, se a gente for parar para pensar, eu acho que aqui tem algumas pessoas que é do tempo do disquete, né? Eu ainda cheguei a utilizar o disquete, eu tô denunciando minha idade, mas fazer o quê? E aí, hoje em dia, a gente armazena na nuvem. Lógico que ainda tem gente que usa pendrive, mas assim, a gente veio do disquete, tem um disquete grande, depois o pequeno, né, que foi o que eu usei, foi esse pequeno. Aí depois a gente armazenava em CD. Eu tenho um bocado de CD aqui com um bocado de foto, que foi da época de 10 anos atrás. Então, em 10 anos, como as coisas mudaram. E aí depois veio o pendrive. Então, hoje em dia a gente usa o pendrive, mas a gente também armazena muito na nuvem. Porque a gente sabe que não vai perder, né, teoricamente. Falando que eu também, viu? Eu também. Pois é. Eu também. Porque como eu sempre digo, né? Quando eu cheguei na internet, tudo era mato. Hoje em dia tá outra coisa. Mas quando eu cheguei... E aí, vamos pensar também quem era da época dos mapas no papel. A gente ia viajar, levava um mapa do tamanho do mundo, aquela coisa, o vento batendo no carro para saber para onde ia, não sei o quê. Hoje em dia a gente tem o mapa no celular, no Google, no Waze. Então, são essas mudanças aí que vão acontecendo, né? Eu me lembro que eu viajei uma vez, a primeira vez que eu viajei de carro, eu dirigindo, e eu me perdi porque não tinha o GPS no celular. Hoje em dia eu não me perco mais. Hoje em dia eu vou para todo canto. Bota ali e pronto. Pense numa invenção maravilhosa. Então, só que o que é que acontece? Aí vamos falar do lado assim que vai pegar. Por quê? A gente tem que se preparar para um mundo que está sendo imprevisível. E aí, só que o nosso cérebro, ele tem uma tendência à previsibilidade. O nosso cérebro, ele precisa do controle, da segurança. E aí, por isso que hoje em dia, as pessoas até perguntam, por que hoje em dia as pessoas são tão estressadas? Por que hoje em dia as pessoas são tão ansiosas? Um dos fatores, a gente não vai dizer que são todos, né, os fatores, mas um dos fatores é justamente essa questão. A gente vive num mundo muito acelerado, a informação dobrando aí, como a gente viu aí que na teoria, né, que ele até cita que a lei de Moore, né, acho que é assim que pronuncia, né? Eu espero que seja assim. Eu também acho que é assim, não sei. São 2 O, então. Então, quando ele fala essa questão das informações dobrarem, né? Num tempo assim absurdo, só que o nosso cérebro ele não está preparado para isso. Ele precisa dessa previsibilidade, né? E aí vai chegar o quê? A tendência é gerar um caos. E aí vem esse estresse, vem essa ansiedade, devido a essa informação muito acelerada. E tem algumas pessoas que são muito resistentes a mudanças. Tendem até, às vezes, a negar as mudanças. Então, quantas vezes eu vi pessoas agora, nesse tempo de pandemia, tudo mudou, e aí, ao invés de a pessoa buscar a solução, o que é que eu posso fazer dentro da minha profissão, né? O que é que eu posso fazer? Aí não, ficava só focado no problema. Não, mas eu não sei trabalhar assim. Eu não sei trabalhar assim. Eu não sei trabalhar assim. Calma, mas você pode aprender. E a gente vai falar lá na frente sobre isso, sobre a importância da gente estar sempre disposto a aprender, né? Vai falando, Michelle, porque senão tu sabe, né? Que eu falo mais que eu não dá conta. Não, é interessante porque quando ele traz aqui, ele fala que na página 30 ele já fala que 65% dos estudantes de hoje vão estar atuando no futuro em profissões ou funções que ainda não existem. É isso. Tá? Então, se a gente pega, por exemplo, lá atrás, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, o digital influencer hoje, como a gente conhece, ninguém imaginava que isso se tornaria uma profissão, que poderia ser uma profissão. E hoje é, sim, uma profissão. E aí a gente, com certeza, vão ter outros lá na frente que ainda não existem, tá? E aí os pais têm que estar preparados para acolherem, eu acho que essa é a palavra, para acolherem essas possibilidades. Porque foi-se a época em que só existiam determinados cursos, né? Aquela coisa bem tradicional, ou tem que seguir um legado de família e tem que ser isso, né? Não, lá na frente vão ter muitas outras profissões e com certeza os jovens de hoje eles vão estar se interessando por isso, então eles vão estar pesquisando, vão estar correndo atrás. Tem profissões hoje que se eu escuto adolescentes falarem, estou pensando em fazer tal curso, eu digo, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Né? Então, assim,
é uma coisa que é atual, mas nem todo mundo conhece ainda, então tem muita coisa assim que está chegando, que já chegou. Então essa adaptação ela é importante, a gente conseguir vivenciar se eu tenho uma profissão hoje, então como eu posso estar me reinventando, como é que eu posso estar me adaptando, como é que eu posso estar acolhendo e aprendendo aquilo. Vão existir sim pessoas que não vão estar dispostas a ajudar, porém também vão existir na mesma via pessoas que vão estar dispostas a ajudar, né? Então, digo como experiência pessoal mesmo aqui. Às vezes eu falo, Cíntia, eu não sei como é que faz isso. Ela manda aí pra mim um roteirozinho, assim, um vídeo, literalmente dizendo como é que faz, tá? Então, é uma coisa que eu acho muito bacana, porque, assim, quando a gente busca ajudar o outro, a gente não tá gerando concorrência, né? A gente está se ajudando, a gente está ali falando, não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho, mas eu também sei ali o outro, eu posso ajudar também, eu sou um ajudado e posso ajudar. Então, quando a gente consegue fazer essa diferenciação, com certeza a gente consegue mostrar para as crianças também que isso é possível lá na frente. Não é preciso ter uma competição, não é preciso sair correndo para ver quem vai conseguir atingir um objetivo primeiro, sendo que todo mundo pode chegar lá. E aí quando a gente fala, né, Michelle falando dessa questão da gente estar preparado, porque lá na frente vão existir profissões que hoje em dia não existem. Trouxe aqui 2 exemplos que ele cita também. Então, porque ele fala assim, que não vai existir nenhuma profissão que não vai sofrer mudanças. E aí, se a gente for parar para pensar, antigamente, a gente, quando ia viajar, a gente ligava diretamente para um hotel, uma pousada, né? Hoje em dia, nós temos o Airbnb. Então, as coisas baratearam, né? Facilitaram. Então, tudo a gente resolve pela internet. Aí, os aplicativos também. Antigamente, nós só tínhamos o táxi. Pronto. E tinha aquela tarifa lá. Nem todo mundo podia andar de táxi, porque era tarifa alta. E hoje em dia, nós temos os carros por aplicativo. E temos mais de um. Então, sempre vai ter essa alteração, essa mudança. E a gente precisa estar preparado. Eu até fiz uma atividade com os alunos, né, de orientação profissional, para eles buscarem profissões antigas que não existem mais. Aí foi bem interessante. Eu me lembrei de um agora que uma aluna trouxe, que existia um computador humano. Era uma pessoa que fazia o papel de um computador. Eu achei bem interessante. E se a gente for parar para pensar, uma profissão que eu vi e que não existe mais, é o profissional de datilografia. Antigamente tinha curso de datilografia, né? Eu cheguei já a usar, menina, eu tô só denunciando minha idade, né? Mas que não tem mais, né? Porque tudo tá no computador. E aí, voltando para essa questão, né, das profissões, fala que mais de 2 bilhões, ele falava em 2018, ele falava que a partir de 2020, em meados de 2020, mais de 2 bilhões de postos de trabalho ia deixar de existir. Então, olha só. Então, o que é que a gente pensa assim lá na frente? E aí, o que é que pode acontecer? Esse cenário de incertezas, de mudanças, pode gerar muita apreensão, a própria ansiedade e até mesmo a negação, né, de não querer aceitar que as coisas estão mudando. E aí, qual é a dica que a gente deixa, que ele deixa no livro, né? A gente está trazendo aqui para vocês. Tentar entender esse novo mundo e se preparar para ele. Por quê? Porque a gente precisa estar pronto para fazer as nossas escolhas. Precisamos nos abrir às oportunidades. E aí a gente volta mais uma vez para o exemplo de agora. Então, assim, todos os profissionais, a grande maioria, né, dos profissionais, teve muitas profissões que tiveram que se adaptar, que tiveram que aprender. E aí essa questão da gente aprender é uma das competências que vão ser muito, muito exigidas no futuro. Porque antigamente, as profissões, tipo, eu me formava, aquele conhecimento que eu adquiri na graduação, eu levava para a vida toda. Hoje em dia não é mais assim. A gente precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre se atualizando. E é o que eu sempre digo até aos alunos que eu faço orientação profissional. Eu digo, gente, vocês estão aí doidos para terminar os estudos e ir para a universidade, né? Estudo. Vocês não se preocupem, vocês vão continuar estudando. Para sempre, sem fim. A gente só deixa de aprender no dia que a gente não estiver mais aqui, né? Exatamente. E olha como é interessante como as coisas mudam. Porque eu lembro quando criança, né? Então sempre a gente brincava muito na rua.
E aí eu sempre ouvia muito da minha mãe, não fale com estranhos, não entre no carro de alguém que você não conhece, né? E hoje a gente tem o quê? Os aplicativos aí de transporte, né? Então, eu entro num carro com um estranho que eu não conheço, enfim, né? E como teve essa adaptação. Então, a primeira vez que, de repente, uma pessoa dessa época vai entrar em um carro desconhecido, fica apreensivo. Por quê? Na época dela não existia, né? Ela teve outra concepção. Então, até para os adolescentes que estão aí assistindo, para os jovens que estão assistindo, é importante trazer isso também de tenha calma. Tenha calma com as pessoas mais velhas, porque é outra cultura, é outra existência, tá? Então, tem que haver essa paciência, é uma troca, tá? Se não houver essa troca, não vai fluir o negócio, porque cada um vai ter ali uma visão, né? Então, o mais jovem vai ter ali a sua visão de por que é lógico, de por que faz sentido, de por que dá certo. Aquela pessoa mais velha vai encontrar o de por que não dá certo. E não é que um está errado e o outro está certo, mas cada um tem ali a sua vivência, a sua concepção, a sua história para conseguir estar dizendo isso. Então, é um caminho que tem que vir realmente de uma junção. Não dá para esperar só de um lado. Então, não dá para os pais só esperarem que os filhos entendam eles. Porque os filhos também vão ter razão. Tá? Eles têm um conhecimento ali, alguma coisa eles sabem que eles vão poder sim estar acrescentando na vida de outra pessoa. Tanto que a gente vê hoje, por exemplo, como tem muitos educadores aqui, como os professores tiveram que se reinventar para estar fazendo aula ao vivo, aula gravada, para montar praticamente um estúdio dentro de casa, para estar interagindo, para estar fazendo milhões de coisas. Tem professor que nunca se pensou em trabalhar assim, né? Porque realmente está ali na vivência de um quadro, de um lápis, de estar ali presencial. E teve que aprender, teve que adaptar, e tiveram alunos que chegaram e falaram, ó, professor, peraí, vamos fazer assim, porque a aula ao vivo fica melhor assim, o microfone é assim. Então tem essa troca, tem essa junção. Olha como, mesmo sendo um momento muito difícil, a gente consegue tirar, sim, coisas boas, né? Porque o fato da gente conseguir trazer a adaptação, a reinvenção, tá falando assim, você pode. E às vezes a gente esquece que a gente pode sempre fazer mais. Isso mesmo. Inclusive, antes de estar aqui com vocês nessa live, eu estava em outra live da escola, que eu trabalho, e a gente estava justamente, hoje o tema foi sobre a saúde mental dos professores. E aí teve até uma professora que disse assim, eu aprendi tanto, né? Porque eu aprendi a gravar vídeo, eu aprendi a criar jogos, porque é preciso manter o interesse dos alunos, né? Então, assim, é tirar mesmo o aprendizado. Até nos momentos difíceis, a gente aprende algo. A gente precisa se abrir, né? Para enxergar esse aprendizado. E aí, ele fala também essa questão da inteligência artificial. Então, como é que nós, seres humanos, nós vamos competir com a inteligência artificial? E aí ele fala a questão do relacionamento, da comunicação, coisas que só nós seres humanos podemos fazer, né? E aí cabe a gente ou criar, né, as pessoas que vão ter essa facilidade, né, para criar, ou aprender a utilizar a tecnologia. Por quê? Porque daqui para frente, e a gente está vendo isso hoje, eu acho muito difícil, né, ter alguma profissão que não vai ser impactada pela tecnologia e que a tecnologia não vai estar inserida, né? Então, é se abrir justamente para aprender, porque esse mundo que a gente está vivendo é um mundo que está cheio de desafios, né? Cheio de desafios, e a gente precisa passar por esse desafio. E às vezes esse desafio, para algumas pessoas, vai trazer uma certa angústia. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade de se adaptar a coisas novas, têm dificuldade com mudanças, né? Aquelas pessoas que negam, que tendem a negar. Como é que a gente pode diminuir essa angústia? Aí ele vai falar da atitude empreendedora. E aí vamos desmistificar o que é ser empreendedor, porque muitas pessoas acham que ser empreendedor é ser empresário. Não, empreendedor é só quem tem empresa. Não. Um aluno, ele pode ser empreendedor. Um professor pode ser empreendedor. Qualquer pessoa pode ser empreendedor. Por quê? Se a gente for pegar o significado de empreender,
né? O empreendedor é aquela pessoa que está sempre aberta à inovação, está sempre inovando, está sempre pensando no novo, pensando lá na frente, entendeu? Está sempre disposto a aprender. Então, isso é que é ser empreendedor. Ter uma visão além do alcance, né? A visão de futuro. Isso é que é ser empreendedor. Então, eu posso ser aluna e ser empreendedora. Eu não estou esperando que meu pai e minha mãe diga, vai estudar. Não, eu posso ir e estudar por mim mesmo. E a gente vai falar aqui da questão da proatividade, né? Então, assim, é muito importante que a gente se relacione, né? E a gente aprenda e reaprenda sempre. Eu até fixei, assim, essa frase, né, que ele colocou, porque realmente é muito importante. E aí, se a gente for se acomodar, a gente vai ver, vai enxergar tudo isso que está acontecendo, essas mudanças, com pessimismo. A gente vai enxergar somente, né, as coisas, tipo os problemas. Não vai enxergar a solução, né? Por quê? Porque, assim, do jeito que as coisas estão andando, as coisas não vão ficar mais fáceis. Não vão ficar mais leves. Então, a gente precisa se adaptar, né? E estarmos prontos justamente para essa mudança. E aí é onde entra o quê? A preparação do jovem. Preparar esse jovem. Não é uma visão pessimista, né, Cíntia? Uhum. É uma visão realista. É você estar preparado para coisas que de repente vão vir que não estão sob o seu controle. Né? Uhum. Então, a disciplina tem uma disciplina que a gente tem chamada OPE, que é Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo. E eu lembro que alguns pais, eles iam justamente questionar por causa do nome empreendedorismo. Uhum. Né? Porque a gente ainda tem essa ideia de que só é empreendedor quem tem ali um comércio, né? Uhum. É diferente. O comerciante, o empreendedor é o gerenciamento da nossa vida. Que aí ele vai trazer os tipos de inteligência que a gente vai estar trabalhando nesse meio do empreendedorismo da vida. Então, é a inteligência cognitiva com a inteligência emocional e a inteligência social. Então, é um conjunto de tudo, não é uma coisa só. Né? Então, o meio que eu vou estar, com certeza vai estar afetando as minhas emoções, que vão estar afetando como é que eu vou estar lidando com aquilo. É um conjunto. Não dá para tentar separar como se fossem coisas assim totalmente diferentes e que a gente não mistura. Então, vamos tentar pegar mesmo essa palavra, o empreendedorismo, e trazer como um modo de gerenciar a nossa própria vida. Isso mesmo. E aí, por quê? Porque ele até fala no livro que assim, a gente está vivendo num mundo de tanta incerteza, tanta instabilidade, que a gente precisa ter nosso eixo sólido. Então, nós precisamos estar estáveis para que a gente consiga viver num mundo instável. Por quê? Porque estão acontecendo mudanças cada vez mais velozes. E se a gente não estiver preparado para isso, a gente não vai conseguir suportar. Então, por isso que é importante, né, que a gente prepare esses jovens justamente para isso. Por quê? Porque como eles são da geração imediatista, então muitas vezes para eles vai ser difícil, tá, se deparar com essa instabilidade, né? Então assim, só que uma coisa que eu achei perfeito que ele colocou é que se eu quero preparar minha criança, meu adolescente, para ter esse eixo aí equilibrado, eu enquanto adulta também preciso. Eu preciso aprender a desenvolver essas competências também, para poder dar exemplo. Por quê? Porque não adianta eu dizer, olha, faça isso, olha, come verdura, se eu não como. Só uma ideia, só um exemplo, né? Eu não posso. Eu não uso o celular na mesa, só que eu tô ali usando o celular, porque teoricamente o meu motivo é mais importante, né? Pelo menos eu vou achar. Quando não é a função ali, se você está falando não use o celular na mesa, é por quê? Você quer que aquela pessoa, que aquele jovem, ele tenha um contato melhor com a hora da refeição, com a família, então por que você também não tem? Né? É a mesma lógica do que a gente estava falando semana passada.
para um adolescente que está ali no celular fazendo as coisas dele, aquilo dali é o mais importante. Então, ele ainda não se preocupa com boleto, ele não vai estar se preocupando com uma conta, não vai estar se preocupando com uma cobrança no trabalho. Então, não tem como querer que ele me entenda 100%. Isso é totalmente inviável, porque para ele, a maior preocupação dele é estar respondendo ali o WhatsApp para estar vendo a reunião de alguma coisa que vai ter. Então, para ele, aquilo é muito importante. Então, se você não dá o exemplo, não tem como. Tá? Então, palavras a gente consegue aos montes, né? Quem não consegue fazer um belo discurso, tá? Só que a prática é totalmente diferente. Tanto que a gente vem da ideia de que muitas pessoas falam assim, mas eu sei isso, eu conheço, eu entendo, mas eu não consigo fazer, né? Então, a teoria, ela é muito mais fácil. O negócio é colocar ali em prática mesmo. Isso mesmo. E aí, eu achei interessante quando ele vai usar um exemplo da moeda para falar o quanto é importante desenvolver essa inteligência cognitiva e também a socioemocional, que é a inteligência social e a inteligência emocional. E aí ele fala, né? Vamos pensar que de um lado eu estou na parte cognição, então que a gente precisa, né? A gente precisa desenvolver isso, sim. Mas do outro a gente precisa também desenvolver essas competências socioemocionais. Até porque, eu acho até que eu citei na semana passada, da questão como as emoções influenciam no nosso aprendizado e vai influenciar no nosso trabalho também. Então a gente precisa estar com isso aí alinhado. Por quê? Para que a gente consiga se manter nesse mercado, né, no mercado de trabalho. Isso vai ajudar enquanto estudante, porque os estudantes também vão ter pressões, né? Porque como Michelle falou, de acordo com cada idade, vão ter seus problemas, as pessoas vão ter seus problemas, né? E aí vamos levar também para o mercado de trabalho. Então é necessário que as pessoas adquiram, né, essas competências. Na verdade é para treinar, né? Essas competências socioemocionais, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, certo? Para quê? Porque a gente tem que plantar, né, agora, para colher lá na frente. Então, eu não posso querer colher milho se eu plantar feijão. Para eu colher milho, eu preciso plantar o milho. E aí vão ter algumas profissões que elas vão ser necessárias para o futuro. Algumas delas vão estar ligadas à tecnologia, porque a gente está vendo que a tecnologia é o futuro, né? Então, mas também alguns empregos vão mudar. Outros vão ter alguns que vão desaparecer, mas vão ter outros que vão mudar, mas não vão desaparecer. Vai só mudar a perspectiva. Então vão surgir novas funções. E outra coisa importante, né, para muitas pessoas, que até a gente falou no início, que pode trazer uma certa apreensão. Eita, mas a tecnologia está tomando conta. E aí, as pessoas onde ficam? Mas a tecnologia, ela não é criada sozinha, não. A tecnologia, para ser criada, ela precisa de alguém. E aí, quem tiver, né, essa habilidade aí com a tecnologia, então, já está se preparando, né, para o futuro. Mas também a gente não vai entender, né? Sim, sim. Mas aí algumas pessoas vão dizer assim: eita, mas eu não quero trabalhar na área da tecnologia, eu não penso nisso, eu não levo jeito para isso, né? Calma. Ele fala também que vão existir 3 pilares que são comuns para essas novas funções do futuro. E aí, o primeiro pilar, ele vai falar do treinamento, que é o quê? Pessoas que têm mais essa habilidade para orientar, para ajudar. E aí a gente tira várias profissões. Várias profissões vão estar encaixadas aí nesse pilar aí de treinamento, né? O outro pilar, o pilar do cuidado, que são pessoas que vão ter a inteligência social bem desenvolvida, né? Pessoas que gostam de melhorar a saúde e o bem-estar. Por quê? Porque a expectativa de vida está aumentando. Se a gente for parar para pensar... Eu me lembro que quando eu era pequena, assim, criança, 5 anos, eu via minha avó com 50 anos, meu Deus, já estava no final da vida.
Meu avô materno, quando ele faleceu, ele tinha 63 anos. Para a época, ele realmente já estava no final da vida. Claro que ele faleceu devido a um câncer e tudo mais, mas assim, não era uma coisa que a gente pensava assim, eita, tem muita coisa para viver. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a expectativa de vida aumentou, porque as medicações, né, a evolução da medicina. Hoje em dia, tem muita gente... Vida, né? A qualidade de vida que, né, apesar de tudo isso que a gente falou, dessa correria e tudo mais, mas de qualquer maneira a qualidade de vida mudou. Então, assim, hoje em dia as pessoas têm mais consciência que precisam fazer uma atividade física para cuidar da saúde, né? Não é só atividade física, não é para emagrecer. Não, atividade física é para cuidar da saúde. Física e mental também, que é muito importante. Então, essas profissões, essas funções do futuro, um desses pilares é justamente esse, do cuidado. Por quê? Vão precisar de pessoas. E se a gente for pensar que no Brasil a população de idosos está aumentando cada vez mais. E aí a gente não ouvia falar em gerontologia. E hoje em dia, né, existe o geriatra. A gente não ouvia falar em geriatra. Né? E aí o último pilar, vou falar só o último pilar para a Michelle complementar aqui, né? São as pessoas que vão ter uma mentalidade colaborativa. Que aí vai fazer essa ponte entre o homem e a máquina. Né? Complementar isso. Uma coisa que não se perde, que pode ver que está em todos os pilares e que vai ser muito falado, são as emoções, é o contato, é o olhar ali, isso não se perde, né? Não tem máquina que substitua isso. Então, todas as profissões hoje, a gente falando de um tempo atual, todas elas sofreram algum impacto, né? Então, cada um ali que está vivenciando sabe o tanto que aquilo está sendo diferente na sua abordagem, sabe como é que está atuando ali, e o que isso vai levar para frente. Então, um texto que foi escrito pensando, né, o livro foi escrito pensando para daqui a 10 anos acontecer isso, é algo que em 2 aconteceu e que muitas pessoas usam a frase do novo normal. Se a gente fosse pegar essa frase, que eu não sei bem o que eu acho dela, mas esse novo normal está dizendo aí que mesmo não, né? Quando a pandemia acabar, porque ela vai acabar, muita coisa vai ter mudado. Então não tem mais como voltar a ser como era antes. Algumas profissões já vão ter se perdido, né? Algumas coisas já vão ter se perdido ali. Algumas vão ter sido reinventadas. Então, em todo canto, você consegue ver pessoas que conseguiram se adaptar, crescer, modificar, melhorar. Então, isso vai estar existindo, só que o contato, o ser, né, o humano, aqui como o Gustavo trouxe, não se perde, né? Então, vou dar um exemplo, assim, bem rápido. Eu lembro que nos meus estágios, em um dos estágios em um hospital, tinha uma senhora que ela estava lá no hospital, ela aparecia toda semana. Toda semana ela chegava ali com uma queixa, toda semana ela chegava com uma queixa e a gente não via... a gente, que eu digo, nas profissionais de modo geral, não viam uma finalidade física ali, biológica. E aí, depois de muito interrogar, a equipe, assim, toda já estava cansada mesmo, porque ela acabava tomando vaga de outros pacientes e tal. E depois de muito interrogar, a gente ficou sabendo que aquela senhora tinha vindo de uma outra cidade, junto com o marido e com o filho, e que fazia menos de um mês, mais ou menos por aí, que eles tinham falecido em um acidente e ela não tinha com quem conversar. E o único lugar em que ela se sentia um pouco mais acolhida era dentro de um ambiente hospitalar, porque as pessoas estavam ali para ouvir as queixas dela. Então, ela acabava somatizando muito daquela dor dela, e aí ela começava, no relato dela, a falar que os vizinhos já não aguentavam mais ela reclamando, de que ela não tinha com quem conversar, de que ela se sentia só, que não sabia como é que poderia voltar para a cidade, que não sabia como ia se virar sem o marido e sem o filho. Não tem nada que consiga substituir ali aquela escuta, aquela acolhida, aquele olhar. Então, hoje a gente vê, com o uso da máscara, por exemplo, o tanto que temos que sorrir com o olhar, o tanto que temos que falar e acolher ali com o olhar. Né? Então, olha como os olhos falam, olha como é importante ter essa troca. Né? Então, são coisas que podem passar muito tempo, podem vir outras necessidades, a tecnologia está chegando cada vez maior aí, mas isso a gente não perde. Se fosse assim, a gente não tinha relações
não construía relações de amizade, de relacionamento familiar, senão a gente não tinha mais isso. Eu me lembrei agora, eu vou dar um exemplo bem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Assim, as pessoas que até iniciam um relacionamento pelo meio virtual, né? Eu conheço algumas pessoas que iniciaram relacionamento pelo meio virtual, mas eles querem ir pro real. Por quê? Porque o virtual não supre. Então a gente precisa desse contato, né? Eu já ouvi tanto relato dos alunos, os próprios alunos, até as crianças mesmo, dizendo assim, tô com saudade dos meus colegas, tô com saudade dos meus coleguinhas, de abraçar eles, tô com saudade da escola, tô com saudade da professora. Então, assim, por mais que estejam ali assistindo aula todos os dias, estão lá presentes, mas esse contato humano, né, ele não é substituído. Ele não vai ser substituído. Eu acho que não tem ninguém que não já se deparou. Esse travou? Tinha travado um pouquinho, pode falar, Cíntia. Eu não tô te ouvindo não, mas como tá terminando, mas o pessoal tá te ouvindo, eu sei. E aí, assim, esse contato não vai ser substituído, né? E aí eu vou aproveitar, como eu disse, que no final desse capítulo ele fala dessas competências socioemocionais. Então ele cita algumas das competências, né? Então eu trouxe aqui para eu falar para vocês, até porque já está bem pertinho, né, da gente terminar. Ele fala o seguinte, que essas competências emocionais é justamente a habilidade para alcançar os objetivos, para se relacionar com os outros, para trabalhar em grupo. Por isso que na escola existe tanto trabalho em grupo. É justamente para que prepare esse aluno para o mercado de trabalho, né? Porque assim, pouquíssimas profissões você trabalha sozinho. Pouquíssimas, né? Mas você sempre vai estar tendo contato ali com alguém. E também é mais importante administrar as emoções. Administrar as emoções. Existe até uma matéria que eu li falando assim, né, que as pessoas são contratadas pelo currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento. Justamente o quê? A falta, né, de saber administrar as emoções. O que é que adianta eu ter uma competência técnica riquíssima, saber de tudo, mas se eu chego para trabalhar, eu sou uma pessoa que eu sou grossa com meu colega, né? Gustavo fala, arte de conviver. Então a gente precisa, né? É necessário. Eu até conversando com uma pessoa, né, disse assim, eu não aguento mais trabalhar com o público, é muito estressante, não sei o quê, eu queria trabalhar no meu canto sozinho, não sei o quê. E aí essa pessoa ela tem uma desenvoltura tão grande para trabalhar com o público, é tão engraçado que tudo que a gente fez, todos os instrumentos que eu apliquei, tudo ela era do cuidado com o público, né, dessa... Ela tem essa conexão, né? Por mais que seja estressante, assim, vai ser difícil você ter um trabalho que você não vá trabalhar com pessoas, né? Então, aí, algumas das competências que ele cita é o foco, que é uma coisa assim que realmente é uma competência que é muito importante. E a gente está vendo agora, né? Inclusive, uma das reclamações, né, dos professores é justamente a falta de foco, de concentração, né, dos alunos. Disciplina, proatividade, como eu falei agora há pouco, não está esperando pelo outro. Então, assim, tem alguma coisa para fazer? Então eu vou lá e faço, né? O autocontrole, quando eu falo autocontrole, não é controlar as emoções, segurar, não, é controlar o comportamento. Então eu posso estar com muita raiva, mas eu não vou descontar essa raiva em outra pessoa que não tem nada a ver. Então eu gerencio essa minha emoção, essa minha raiva, e eu controlo o meu comportamento. E as pessoas muitas vezes confundem. Acha que eu escutei já muitas vezes, como é que eu controlo minha emoção? Como é que eu controlo? Não controlo. Você controla o seu comportamento diante da emoção, né? A flexibilidade, como a gente falou agora há pouco, é muito importante. A gente precisa se adaptar, estar adaptados, né, às mudanças, né? A autonomia, não está sempre dependendo, né, das outras pessoas. A gente precisa da autonomia. E lá na frente vamos falar que tem um capítulo do livro que fala a diferença entre autonomia e abandono e superproteção. Então, aguardem. A sociabilidade, que é justamente esse contato, né, com as pessoas. Empatia, que é muito falado hoje em dia.
Então a gente precisa justamente essa convivência, esse contato com as pessoas é muito importante assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Também é a questão e a curiosidade. E que muitas vezes a gente reclama das crianças pela curiosidade, né? Mas as crianças são cientistas natos, porque eles estão ali perguntando, e isso é importante, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, né? E aí, essas competências elas podem ser desenvolvidas de forma formal ou informal. Como assim? Podem ser desenvolvidas tanto na escola, como na família e também na comunidade, né? E aí eu vou abrir para a Michelle, porque a gente tá bem pertinho, né? É um conjunto, né? Quando a gente consegue ter esse vínculo da família com a escola, essa troca, então a gente consegue trabalhar todas as emoções, todas as habilidades, na verdade, porque ali a gente vai estar tendo um trabalho em conjunto, a família com a escola, que vão estar conseguindo fazer essa troca. Então, se tem uma dificuldade em algum local, muito possivelmente o outro vai estar ali e vai tentar estar ajudando, suprindo, tentando entender o que está acontecendo. Então, essa questão humana, ela é tão forte que, como eu estava dizendo, eu acho muito difícil alguém, durante esses quase 4 meses aí, que não se deparou numa situação de encontrar alguém de repente e falar assim, eita, nem dá para abraçar agora, né? Então, olha como faz falta esse afeto, esse apego, esse momento. Então, eu acho que o capítulo de hoje, ele veio realmente trazer isso pra gente, o presente e o futuro, desse futuro que está tão próximo, né? Se ele não já chegou aqui. E o tanto que é importante ter essa troca, essa conversa dos pais com os filhos e a escola, para poderem estar caminhando junto justamente rumo a esse empreendedorismo, como a gente já desmistificou aqui esse termo, para que o jovem ele consiga ali estar caminhando, estar entendendo suas emoções, estar entendendo como lidar com isso, estar visualizando novas possibilidades. Eu tô terminando de me ouvir, porque tem o delay. Mas eu acho que deu para a gente conseguir concluir, né? Esse capítulo. Acho que deu para concluir. E aí, acho que já estamos encerrando, né? Tem alguma coisa para falar? Não, só isso mesmo, que aí a gente se encontra próxima semana, 7 horas, tá? Capítulo 3. Então, pessoal, vocês podem interagindo também, tá? A live vai ficar salva no Insta do colégio. E Cíntia também está compartilhando aí no canal dela. Então, vocês podem ir acompanhando também. Lugar para vocês estarem assistindo de novo não vai faltar. Até a próxima semana, gente. Segunda-feira a gente se encontra novamente. Boa noite. Valeu, Michelle.